Fake it and then go right there or back to the flat. Here's Mahomes. Look at underhanded. He throws it for the touchdown. How about that throw? For the deep shot, he's got a touchdown! Scotty Miller! Oh my God! Scotty Miller! Fala aí, galera, beleza? Voltando aí para mais um episódio do Liga Norte Pod. Nesse momento interessante da temporada, em que temos o famigerado Super Bowl neste próximo domingo. E aí o programa de hoje vai ser todo focado nesse evento. E aí o Matheus vai trazer um pouquinho também do que já está acontecendo nessa intertemporada ainda, né? Porque não acabou a temporada, mas já começam alguns movimentos interessantes. Mas vamos focar também um pouquinho nos times que estão aí se preparando para o Super Bowl. Matheus vai trazer um pouquinho de história, um pouquinho do que esses times têm para mostrar, certo, Matheus? Certo, salve, salve galera, beleza? Super Bowl aí entre Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Chiefs buscando aí o seu terceiro título e o Buccaneers o segundo. Aí é a segunda vez que o Buccaneers chega no Super Bowl. Então normalmente tem sido bom aí pro Bucs chegar no Super Bowl, né? E tem gente aí nesse Bucks que já chegou umas pá de vez também, né? Um número alto de participações em Super Bowl. Vamos ver o que ele vai fazer com como ele vai escrever essa história, né? A gente... não interessa o quanto você gosta ou não dele, vamos ver o que ele vai escrever na história. Ele só escreve coisa grande até agora. Vamos ver o que vai acontecer. Domingo, a gente conversei ontem lá no restaurante, que é o restaurante que eu trabalho lá, e o que trabalha comigo também adora futebol americano e vai levar um notebook lá para deixar uma tela maior pra gente assistir. Então a gente vai ter lá um acesso. O Matheus estava se negando a assistir, mas eu vou chamar ele às vezes lá para ele dar uma olhada nos lances, certo? Depois você vê um resumão, só para ver o que aconteceu. Certo. Então tá bom. Vamos então primeiro tirar da frente logo esses moves que aconteceram, e aí você já traz o que aconteceu e o que você acha deles, né? Já aconteceu aí nessa última semana uma troca meio grande. Matthew Stafford, quarterback do Lions, que já tinha entrado em acordo com o Detroit Lions para arrumar uma troca, acabou indo para o Los Angeles Rams em troca do Jared Goff, 2 escolhas de primeira rodada e uma escolha de terceira rodada. É difícil julgar a troca, né, quando acontece sem nenhum dos jogadores jogar pelo time, sem saber o que o Lions vai fazer com as escolhas, mas no princípio parece uma troca boa para os dois times. O Rams consegue fazer um upgrade aí na posição de quarterback e já tem um time preparado para chegar ao Super Bowl, principalmente na defesa. Então, bem importante esse passo. O Rams aí acho que já pode se considerar um favorito a chegar ao Super Bowl no lado da NFC. E pro Lions, conseguiu uma escolha de primeira rodada extra por causa do contrato do Goff. Eles vão ter que engolir um contrato grande aí do Jared Goff. E conseguiram mais uma escolha de primeira rodada, coisa que ninguém previa, né? Uma troca por Matthew Stafford em 2 escolhas de primeira rodada é um bom valor aí pro Detroit Lions. E essa troca aí foi a primeira e tá para acontecer aí uma segunda que tem tudo para ser a maior da história da NFL. Deshaun Watson já pediu oficialmente fez o pedido de troca oficialmente pro Texans. E essa troca aí mostra um pouco do preço que vai ser, né? O time tentar trocar pelo Deshaun Watson. Se custou 2 escolhas de primeira rodada e um quarterback titular da NFL pro Lions, pelo Stafford, que é mais velho e nunca foi do mesmo nível do Watson. Vamos ver aí o que o Texans vai conseguir, ou se eles vão deixar escapar aí, como fez com o DeAndre Hopkins, apenas com uma escolha de segunda rodada. O Watson
tem tudo pra trazer pro Texans pelo menos um QB com futuro, se não uma da escolha top 5 aí desse draft agora, um QB rookie ou segundanista, que seria o Tua, o grande favorito aí, né? O Dolphins é um dos grandes favoritos da troca, e daí custaria o Tua, e no mínimo 2 escolhas de primeira rodada, porque foi o que aconteceu com o Stafford, mas eu acho que vai ser mais de 3 facilmente. E como eu já falei, vai ser a maior troca da NFL se acontecer aí já nesse ano, né? Falando um pouquinho da primeira troca, eu não tenho o mesmo conhecimento, nem sei, acompanho tanto assim, mas eu tenho uma lembrança muito forte de todo mundo sempre falar de que o Matthew Stafford nunca teve um time para ele jogar, né? Assim, que o Lions não dava um time para ele e coisas desse tipo. O quanto isso é verdade? O quanto você acha que isso é real? Ou se é só as pessoas falando, tentando imaginar o que podia fazer com mais jogadores ou um time melhor? Ele não tinha a linha ofensiva, nunca teve. Running back dificilmente teve na sua carreira, mas ele teve o segundo maior wide receiver aí da história da NFL, top 3, vai dar pra Jerry Rice e Randy Moss. Mas entre os três ele é o maior. De tamanho ele é, né? É o jogador que era impossível marcar, o Calvin Johnson. E o Stafford usava ele muito bem, mas às vezes só procurava ele e isso causava um facilitava a defesa, né? Eles Nunca é fácil. Triplicava a marcação no Calvin Johnson, ele lançava pro Calvin Johnson e o Calvin Johnson conseguia a recepção. Então, depois que o Megatron foi embora, aí o Lions só ladeira abaixo. E a defesa também nunca foi das mais fortes. Ele teve bons jogadores como o Su e o Ziggy Ansah, mas nem a defesa como um todo nunca foi uma das melhores da NFL quando ele teve em Detroit. Então pode ser que isso aconteça agora e a gente possa ver todo o potencial dele mesmo em ação e ver se é uma boa troca. E o Rams, essa troca que eles fizeram mostra que é como se fosse uma última cartada para fechar esse time que eles consideram pronto para um Super Bowl. Você acha que podia esperar um pouco, dar uma outra cartada? Porque eu não vejo eles aguardando para pegar um QB novo. Eles querem usar esse time agora, nos próximos 2 anos, e fazer alguma coisa. Então é interessante, né? Pelo jeito eles ligaram pro Packers para saber da disponibilidade do Aaron Rodgers. Mas eles ficaram meio receosos que o Packers não iam trocar o Aaron Rodgers. Então eles já foram pro Stafford e já arrumaram a troca do Stafford em menos de um dia, porque um dia antes estava todo mundo falando que o 49ers era o favorito, estava quase fechado. E daí no sábado saiu que o Rams foi o que recebeu o Matthew Stafford dos Lions. E aí sobre essa troca que você falou que pode ser a maior da história, né, do Watson, você acha que essa decisão dele de sair tem a ver com a descrença no time ou o que o time vai trazer para ele no futuro pelo que aconteceu na última temporada e o move que foi feito e a perda do seu maior alvo? Pelo jeito ele não estava tão bravo quando o Hopkins foi embora, mas ele ficou bravo quando o time não deixou ele participar da procura do novo técnico e do novo general manager. Então, isso que levou ele a pedir troca, ele ficou bravo com a franquia. Daí pediu a troca. Um dos repórteres da NFL pôs que ele tava um nível 2 de nervoso com o time quando o Hopkins foi trocado. E daí quando eles escolheram o técnico sem a ajuda dele, subiram para um nível 10 de raiva. Então eu ia falar que é a gota d'água, mas não, foi um último tsunami, que aí ele não aceitou. Um cara que tá buscando ser top 3, top 4 aí da NFL, ele quer ter participação, quer ter um treinador que faça o jogo dele fluir. Então tá aí, é uma perda importante e um move que talvez traga aí um novo contender. Né? Depende do time que ele cair, pode ser um novo time pra briga por Super Bowl, né? Se ele cair pra um time preparado como o Dolphins imediatamente o segundo aí na AFC, brigando com o Bills, e daí o Chiefs em primeiro. Certo, então, vamos agora falar dos focos dessa semana, dos 2 times que
tem toda a atenção. Você pôs aqui para falar primeiro do Kansas City Chiefs, então vai lá, fala aí. Kansas City, que foi o campeão no ano passado contra o San Francisco 49ers. Super Bowl que ano passado teve 2 times de vermelho, e esse ano também vai ter 2 times de vermelho. Bem raro isso acontecer. O comunismo tomando conta da NFL. Daí o Chiefs pode se tornar o primeiro time a ganhar 2 Super Bowls seguidos desde New England em 2003 e 2004. Em 2004 foi Patriots e Eagles, foi Tom Brady contra o Andy Reid. E eu acho que é o primeiro time da história a ganhar 2 seguidos contra um time vermelho. Não é isso? Não, Pode ser. Porque um deles foi o do Eagles, né, dos Patriots. E aí, então o Andy Reid contra o Tom Brady vai se repetir nesse ano. Deu o melhor pro Tom Brady no primeiro. E o Andy Reid demorou aí de 2004 a 2020, 16 anos para chegar a um outro Super Bowl e acabou vencendo. Então vamos ver se ele repete o que aconteceu no ano passado e consiga vencer o seu principal aí, rival aí da NFL desde 2004, assombrando o treinador do Chiefs. Outro fato interessante é que o coordenador defensivo dos Chiefs, o Steve Spagnuolo, era o coordenador defensivo dos Giants em 2007, quando eles eram um time de wildcard e conseguiram vencer os Patriots, que estavam invictos na temporada inteira no Super Bowl. Então, o Spagnuolo tá 3 vitórias, 2 derrotas contra o Tom Brady na sua carreira. Então, vamos ver se ele tem aí uma fórmula para parar o QB, que hoje tá no Buccaneers. Então, vai ser aí a AFC contra a NFC, e a AFC nos últimos 6 Super Bowls ganhou 5. E a única vez que a NFC ganhou foi o Eagles ganhando do Patriots. Então tá pendendo aí pro lado da AFC. Vamos ver se o Buccaneers consegue revirar essa onda aí, né, de títulos de um time da AFC. Agora, e o Tom Brady fez parte aí de 3 desses 5 títulos. Então vamos ver se ele vai... Se a culpa era que ele tava na AFC, por isso que a AFC tava ganhando. Se ele que desequilibrava, né? Vamos ver se ele muda o equilíbrio pro outro lado. Mas ele tá enfrentando aí um jogador que faz a diferença, né? Um jogador que tá até mudando um pouco, talvez, sei lá, o estilo de jogo, ou então ele parece muito mais participativo, né? É um enfrentamento de 2 QBs de escolas bem diferentes, né? O Mahomes é mais jovem, então ele tem aí Mas redes sociais. Mas ele mesmo conecta quando ele com... era jovem, né? O Tom Brady não era... são QBs diferentes, né? De escolas diferentes, né? De estilos de jogos bem diferentes, né? Sim, mas o Mahomes consegue se conectar com o público pelas redes sociais, né? Ele que nasceu aí na época das redes sociais, então ele tem esse mais... o público gosta mais dele do que o Tom Brady. E o Mahomes tá aí em vários comerciais. É um cara com uma voz engraçada. O Tark Hill sempre zoa. Ele teve uma entrevista, né, nessa semana, que ele falou que a parte mais engraçada do Mahomes é quando ele chega no huddle com uma voz de sapo. Daí ele imitou ele um pouquinho e falou: eu não posso mais imitar ele, porque senão ele não passa a bola pra mim. Daí... É uma verdade. E o Mahomes tem um estilo diferente, né? Um swag, né? Mas, falando entrevista por entrevista, o Tom Brady, que não tem, assim, todo esse relacionamento, e talvez as pessoas não são tão apaixonadas por ele assim, deu uma entrevista legal pro Kurt, né? Falando sobre a relação dele com as filhas e com a Gisele, sobre o português dele, né? Falou aí que ele sabe falar a frase "papai não sabe nada", que é a frase que ele mais escuta em português, e que às vezes ele fala em português com a filha e a filha se surpreende. Você tá falando em português, papai? Mas diz ele que é muito ruim, que o filho fala muito bem e que a filha é fluente. Então temos aí um representante do Brasil no Super Bowl. Talvez. O Chiefs foi o time que
teve o Caio dos Santos, né? Então, Então tá aí. Mas ela vai estar lá, como sempre, ela vai estar lá, ou no Twitter falando que ele não pode passar e receber a bola, né? Certo? se ela for criticar o Mike Evans, o Godwin e o Antonio Brown, Acho que ela tá de boa. Gronkowski... Acho que ela tá de boa. Continuando a falar dos Chiefs, né? O Chiefs, nesse ano, 8-0 fora de casa. E, coincidentemente, o Super Bowl vai ser fora de casa, porque o Buccaneers vai jogar em Tampa. Então, o Chiefs invicto e o Mahomes na carreira, 38 pontos por jogo fora de casa. Uma média sensacional, né? O ataque do Chiefs não para. Os Chiefs perderam 2 jogos nessa temporada e os 2 em casa. Então, vamos ver se o Mahomes consegue continuar essa sequência. E o Andy Reid, quando vem de bye, né, que teve uma semana de descanso, ele tá 26-5 na carreira inteira. E o Mahomes 7-0, tá invicto. Então, Se prepara aí. então vai ser difícil aí pro Buccaneers reverter esses números aí do Mahomes e do Andy Reid, tanto em fora de casa e em bye week, né? Essa média do Mahomes é um negócio assustador, né? É demais mesmo, mas a tendência é que seja... só lembrando, né, que é a primeira vez, né, na história que isso vai acontecer, né? De jogar o Super Bowl em casa, né? Daí pro lado do Buccaneers, Então, primeiro time da... Então, só falar aqui com a galera que tá no ao vivo, então, que a gente vai falar agora sobre o lado do Buccaneers, sobre o lado do Peyton Manning, o Peyton Manning. Eu tava fazendo aqui umas procuras de imagem, tô colhendo na cabeça. Então, vou falar agora sobre o lado do Tom Brady, e aí, se você quiser ouvir essa parte, você procura a gente no Spotify, beleza? Então, vamos seguir aí com o Tampa Bay Buccaneers. O Buccaneers, primeiro time da história a jogar o Super Bowl em casa, né? Nunca isso tinha acontecido. Vamos ver se vai dar a sorte de ganhar o Super Bowl em casa, porque se tava difícil para chegar no Super Bowl, pros times que vão sediar o jogo, mas imagina ganhar, vai ser mais difícil ainda. E outra marca é o 10º Super Bowl do Brady, melhor da história, oficialmente agora com o melhor da história, e se ele ganhar o 7º título, vai ser o jogador com mais títulos aí da história da NFL. E do lado dos técnicos, né, a gente falou bastante do Andy Reid com os Chiefs. Pro Buccaneers, o Bruce Arians vai estar em seu primeiro Super Bowl como um head coach. Ele já teve em 3 Super Bowls, ele era coach de wide receivers em 2005 dos Steelers, e coordenador ofensivo dos Steelers em 2008 e 2010. Ele acabou aí tendo 2 anéis e acabou perdendo em 2010 para o Green Bay Packers, que ele acabou de vencer na final de conferência. Então, ele já eliminou esse fantasma aí. Vamos ver se ele consegue eliminar o Mahomes, né? Que, como a gente falou, que é difícil alguém fazer isso. E os Bucks não perdem nenhum jogo desde a semana 12, que coincidentemente foi o massacre aí do Chiefs contra o Buccaneers. Aquele jogo que o Tyreek Hill teve aí mais de 200 jardas no primeiro quarto. Aí o Chiefs abriu uma vantagem gigante já no primeiro quarto e só administrou a partida dali em diante. Então o Bucks 0 derrotas desde então. Eles tiveram uma bye week na semana 13. E daí visitaram a semana 14, 15, 16, 17. E 3 aí nos playoffs, 7-0. Mesma marca do Mahomes voltando de bye. Então vamos ver aí qual 7-0 vai se mostrar mais forte nesse mais Super Bowl. Mais eficiente, então tá. E você vai trazer agora... Traz então os números do confronto, depois eu quero ouvir, além dos números, a sua opinião direta sobre esse enfrentamento. Vamos lá, no site de apostas os Chiefs são os favoritos por 3 pontos, então é um número baixo, eles não estão contando com favoritos tão grande, mas vale citar aí, né, o Chiefs favorito num jogo em Tampa, e que os jogadores de Tampa estão bravos que o canhão vai
ser usado em todos os touchdowns, não só os touchdowns do Buccaneers. Vai ser como se fosse um campo neutro. Então, o que o Buccaneers estava acostumado a ser só deles, vai ser para os dois times. Acho que o principal ponto desse jogo vai ser o ataque aéreo. Contra o ataque aéreo, né? Nenhum time tem um jogo terrestre tão forte. Tem jogadores bons correndo com a bola, né? O Fournette e o Ronald Jones do lado do Buccaneers e o Clyde Edwards-Helaire e o Damian Williams, talvez o Le'Veon Bell se ele jogar do lado dos Chiefs. Nesse ano o Brady completou 36 passes de mais de 20 jardas, foi a maior marca da NFL, mas ele também teve 9 interceptações em passes de mais de 20 jardas, também a maior marca da NFL, e do lado da defesa dos Chiefs, a defesa aérea, 8 interceptações contra o passe longo, também a maior marca da NFL. Então vai ser interessante assistir o Buccaneers que usa bastante desse ataque aéreo para mais de 20 jardas contra uma defesa que sabe defender isso, a melhor em forçar turnover, né, durante essas jogadas. E o Brady também, que foi o que mais cometeu turnover. Então vai ser interessante assistir esse ataque aéreo dos Buccaneers contra a defesa dos Chiefs. O Tyrann Mathieu vai estar aí rodando o campo inteiro, vai estar em todo lugar. Vamos ver se consegue forçar alguns turnovers aí contra o Buccaneers. Do lado da defesa do Buccaneers, a dificuldade é que o ponto forte do time é a pressão no quarterback e o jogo terrestre. E o time não é tão forte assim contra o passe. Tem que ver se os dois safeties vão estar disponíveis para o jogo. Eles estavam lesionados na final de conferência. E o grande problema do time do Buccaneers ser forte na pressão no quarterback é que o Mahomes é o melhor QB desde 2018, né, quando ele começou a ser titular, foi a temporada dele de MVP, contra a pressão. Ele com melhores números quando ele está pressionado. Então, os Buccaneers são fortes na pressão, mas isso não vai amedrontar o Mahomes. Ele sabe jogar, né, com essa pressão, e às vezes é até melhor não forçar tanto a pressão no Mahomes, deixar ele um pouco lá, ir atrás do quarterback com 3 ou 4 jogadores e pôr mais atenção aí nos wide receivers e tight ends do Kansas City Chiefs, né? O Travis Kelce vai ser um ponto interessante para ver quem vai marcar o Travis Kelce. Pode ser que seja o Devin White, né, o linebacker, ou o Lavonte David, também linebacker. Os dois são bem bons e podem aí dar uma limitada no Travis Kelce. Mas aí do lado de fora vai ter o Tyreek Hill, que na semana 12, no primeiro quarto, teve mais de 200 jardas. Uma das maiores marcas, acho que foi a maior marca do primeiro quarto na história. E o Tyreek Hill é um jogador muito rápido, e vai ser difícil para a secundária do Buccaneers conseguir, né, acompanhar ele em todas as rotas. E se os safeties não puderem jogar, vai ser mais difícil ainda. Tem que torcer aí para pelo menos um, né, do Winfield ou do Whitehead, que está disponíveis para dar uma cobertura para os cornerbacks que vão sofrer nas mãos do Tyreek Hill e do Patrick Mahomes. E o último dado desse confronto é aí Brady contra Mahomes, duas vitórias para cada lado, com os times do Mahomes marcando 121 pontos contra 120 pontos dos times do Brady, então bem equilibrado aí. Isso mostra o que tá vindo por aí, né? O Mahomes por enquanto lidera aí por 1 ponto. Vamos ver o que acontece aí nesse Super Bowl. E meu palpite. Traz aí, mas não traz só. Gostei, traz o número exato, o placar, mas eu quero que você fale aí onde é que. Em que momento do jogo, em que encaixe do jogo você achou que isso ia acontecer. Meu palpite é Chiefs 38 contra 30 do Buccaneers, com o MVP indo pro Patrick Mahomes. Eu acho que a defesa do Buccaneers não vai conseguir parar o ataque aéreo dos Chiefs. Pode ser que consiga alguns sacks no Mahomes, mas acredito que a defesa vai focar mais no ataque aéreo
E é difícil marcar o ataque aéreo, mesmo focando, né, a sua atenção nele. Então acho que o Mahomes vai conseguir achar seus wide receivers e vai abrir um pouco também o jogo pro Clyde Edwards-Helaire no jogo terrestre. E acho que o ataque do Chiefs vai ter uma partida dominante. Enquanto no Buccaneers acho que vai ter um certo domínio do ataque do Buccaneers contra os Chiefs. Mas acho que os Chiefs podem forçar mais field goals do ataque do Buccaneers e talvez mais turnovers, principalmente, né? Porque o Chiefs não é um time de sofrer muitos turnovers no ataque, mas na defesa consegue vários turnovers. Como já falei aqui, 8 interceptações em passes longos. E o Brady tá Superestimado, como é? Ele pode levar várias interceptações, né? Como já foi mostrado na temporada, 9 interceptações, maior marca da NFL. Então acho que a defesa do Chiefs vai conseguir algumas interceptações e talvez até alguns fumbles. E acho que o Chiefs vai levar aí com a defesa forçando um pouco mais aí o ataque do Buccaneers do que a defesa do Buccaneers com o ataque dos Chiefs. Quando a palavra sumir assim, já manda um inglês desnecessário já na lata. Não deixa nem ficar... Como seria essa palavra que você falar em inglês? Não sei. Não sabe também? Porque eu não consegui, na verdade, entender qual que era. Mas ele tá sem tipo, sem confiança? Vamos ver. Susceptível? Susceptível, suscetível. Você tá dizendo que tá suscetível a receber mais Interceptações, porque ele não tá vindo num bom momento, é isso? Porque na temporada inteira, né? Maior marca da NFL nesse quesito contra a maior marca da NFL no lado da defesa, então acho que é um encontro não agradável pra ele. Então vamos ver o que isso vai trazer exatamente, né? Então beleza, bem, a minha opinião aqui, o jogo vai ser 72-71 pro Chiefs. Esse número de pontos aí que todo mundo faz vai ser alguma coisa bem extraordinária assim. Mas é isso, eu também acho que o Chiefs ganha, acho que a gente tá vendo o início de algo grande aí com esse Mahomes. Azar dos times que tem que enfrentar eles 2 vezes por ano, certo, Matheus? Certo. Mas vamos ver pra onde o Deshaun Watson vai, né? Pro Broncão? Que ele hoje, o safety do Broncos, né, o Kareem Jackson, que era do Texans, falou que tá ligando pro Watson frequentemente. E falou hoje que o Watson disse pra ele que aceitaria jogar em Denver. O legal é que assim, quando as pessoas levam muito em consideração as cidades, né? Então o cara ir pra Miami, ou então o cara vir pra Los Angeles, né? Que são Nova York, né? Que são aí os grandes centros. Mas todo mundo gosta muito da vida no Colorado também, né? E principalmente no caso do Broncos, que tem essa relação forte lá, e jogar em casa é um diferencial e tal. Então, de repente. Vamos ver se o novo general manager vai estar disposto a pagar o preço, né? Pra ter o Watson. Vai baixar o nível, porque vai perder o Deus Locke nessa, mas acho que é uma tentativa, certo? Certo. Talvez consiga aí deixar o Drew Lock de reserva, né? Mas aí o Texas não vai perder a oportunidade de ter o Locke, né, como seu QB, né? Os caras não vão perder essa chance. O Locke meteu 38 pontos no seu segundo jogo na carreira contra o Texans. Depois 38 nos outros todos. Contra o Deshaun Watson, então. Então, beleza. Então é isso. Vamos focar no que interessa. Então, domingo tem esse jogo aí. Pô, para aí. Quem que é o show mesmo? Puff? The Weeknd. The Weeknd. Não é das coisas que eu mais gosto, mas tá aí. Tem um show do intervalo. É um evento pra... Aí no Brasil eles fazem um pré-jogo bem legal, né? Tem bastante interatividade. E aí eles fazem todo um preparo com um intervalo legal também. Então, esse ano sem o narrador dos últimos todos os anos, né? Sem Everaldo, que tá narrando o Corinthians agora. Deu uma subida, né? Depois do Super Bowl, falou, o que eu posso narrar maior? Aí foi narrar Corinthians e Ceará, essas coisas grandes assim, certo? E agora você... agora é o Nardini com o Paulo Antunes. Vai ser os dois na final? Uhum. E o Rômulo? Não tem cinema, né?
que era Rômulo e Mancha. Talvez alguma coisa pra internet. Alguma coisa vai sair. Certo? Então tá bom, domingo é isso. Assista que vale a pena. Escuta a gente aí nos tocadores de podcast, qualquer um, principalmente no Spotify. Segue a gente nas redes com o @LigaNortePod. Beleza? Deixa os comentários lá, veja os vídeos. O Matheus vai trazendo aí o que vai acontecer depois, um resumão aí do que acontece no Super Bowl. E a gente grava um pós também para analisar esse jogo e o que tá vindo aí pela frente com o velho ganhando uma vez mais ou o novo começando a tomar conta disso tudo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Falou!